Quais deverão ser as prioridades da nossa família? Paulo escreve a Filipenses capítulo 4, versículos 2 a 5 e diz assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Vamos orar a Deus, que esta palavra traga conforto, consolo e segurança ao teu espírito e ao teu coração. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar, quero te bendizer, porque nesta catedral há uma audiência seleta. Temos homens, mulheres, jovens, anciãos, famílias, que desejam ardentemente viver aquilo que a Bíblia ensina, viver a verdade libertadora da Tua Palavra. Caminhamos, ó Deus, neste 8º mês do ano, com o foco na questão familiar. Porque nós sabemos, Senhor, que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ter um fracasso familiar. Por isso, nos aquietamos, nos submetemos para ouvir a Tua voz, a vossa moderação conhecida por todos os homens, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, aqueles que são o selo do meu apostolado, que são cartas escritas pelo Deus vivente, são meus filhos, foram gerados por este altar, amados de Deus, amados do vosso anjo. Hoje nós vamos falar sobre prioridades na família. Você sabe que muito do que eu tenho ensinado aqui sobre questões familiares não é prática comum nos ministérios. Então, são temas densos, intrigantes, instigantes e que têm que gerar mudanças na família. Nós não estamos aqui para aprender, ouvir, chegar na porta da igreja e esquecer. Não se esqueça, por favor, que a igreja Cristo Vive começa na sua casa. Se você é o homem, o chefe da casa, você é o apóstolo da sua casa, é o profeta da sua casa, é o rei, o sacerdote da sua casa. Se você é uma mulher de Deus, você é auxiliadora da sua casa. Se você é um filho, você presta obediência aos seus pais. Então, prioridades. A Bíblia não apresenta um passo a passo nas questões de ordem para as prioridades na família. Não existe. Regra número 1, regra número 2, versículo tal, versículo depois. Não existe isso aqui. Mas nós podemos olhar as Escrituras e encontrar os princípios que priorizam as relações familiares. Você sabe que quando eu falo de relações familiares, isto me dá um prazer de vida, porque eu sou um homem ligado a afetos. Eu fui criado numa família muito boa. Eu tive um pai maravilhoso. Eu nunca ouvi o meu pai levantar a voz. Fui criado numa família onde uma mãe era ardorosamente severa com a disciplina dos filhos. Mas eu conheci uma família de laços afetivos. E eu queria lhe dizer que, para este apostolado,
isto é fundamental. Nós aprendermos a desenvolver os afetos desde criança. Na nossa cultura portuguesa, não há o costume de pai sentar filho no colo, fazer carinhos, dar beijinhos, chamar de meu amor. Não existe isso na nossa cultura. Eu aprendi isso no Brasil. Mas existe uma cultura que desenvolve laços de afeto com verdades, com honestidades. Isto foi a cultura que eu nasci e cresci até os 21 anos de idade. Nós desenvolvemos laços afetivos. Eu gostava do meu pai, eu gostava da minha mãe. Os meus pais gostavam dos 5 filhos. Saíamos muitas vezes para fazer piqueniques. Colocaram a colcha e com franguinho e Coca-Cola e pão de não sei de quê, para ficarmos juntos. Meu pai não gostava de andar na rua. Nos finais de semana ele gostava da família, minha mãe gostava da família, e nós crescemos com laços afetivos muito fortes. Tanto é que eu, com 64 anos, ainda não consegui apagar da minha memória a minha mãe, que faleceu em dezembro passado, porque nós sempre desenvolvemos laços afetivos. Na minha família, assim fazemos. Meus filhos foram criados assim, com laços afetivos. O dizer eu te amo, o dizer eu tenho orgulho em você, o dizer você é uma mulher excelente, é um marido muito bom, é um provedor, são filhos que nos dão orgulho. Isso se chamam laços afetivos. Então eu queria hoje estimular você, porque nós vamos encontrar estas questões das prioridades, mas uma prioridade só tem valor se você tiver laços afetivos, se você desejar voltar para casa. Se a sua casa é um céu, se você gostar de estar com seus filhos, com seus pais, porque a nossa sociedade está esboroada, está dividida. Então nós precisamos de lançar esta ideia forte dentro da nossa casa, os laços afetivos de família. Se você fizer isto dentro da sua casa, o mundo não corromperá os seus filhos. Seus filhos não precisarão de se sentir amados pela vizinha ou por aquele indivíduo que induz ao uso de droga. Porque os laços afetivos, eles são saradores, eles fazem bem, trazem emoções saudáveis. Eu insisto com isso dentro da minha casa. Nosso filho está assistindo, Davi, ele chega da escola e dá uma corrida, e eu digo, não, desça e venha dar um beijo ao papai. Papai te ama, mãe te ama, cumprimenta a sua mãe, diga graça e paz, porque nós estamos construindo um caráter com laços afetivos. É muito importante um filho ter afetividade pelos pais e os pais pelos filhos. Então isto é fundamental. Então vamos ver. Em primeiro lugar, quem tem que estar como prioridade? O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo tem que ter primazia na nossa vida. Diga: Jesus, o Senhor Deus é a minha prioridade. Minha prioridade. Por favor, nunca coloque nada à frente de Jesus. Não coloque o seu marido, a sua esposa, o seu pastor, os seus amigos, os seus familiares, os seus filhos. Primeiro Jesus. Deuteronômio 6,5 ele diz: amará, eu gosto de amar a Deus. Você gosta de amar a Deus? Eu vou dizer uma coisa, eu sou um apaixonado por Jesus Cristo. Eu amo, eu não o vejo, eu não posso tocar fisicamente, mas há uma consciência da minha espiritualidade tão forte, tão forte, tão forte. Eu um dia desses estava orando, dizendo: Senhor, já se passaram 42 anos, quase meio século, que ele se revelou a mim, que eu o conhecia. Eu era católico, eu não conhecia nada de Deus nem da Bíblia, porque a Bíblia era proibida na igreja católica no meu tempo. Mas essa consciência da intimidade com Deus, da oração, da busca, do joelho no chão, do rosto no pó, você sabe que isso foi desenvolvendo em mim uma natureza de espiritualidade tão grande, amado. Eu vou dizer uma coisa, eu não sei como é que eu vivi 21 anos sem saber disto, pastor Cosme, não sei. Foi um pesadelo. Eu acho que quem não tem Jesus não tem absolutamente nada. Ele disse: isto sem mim, nada podeis fazer.
Então nós somos que? Os ramos da videira. Ele é a videira verdadeira. Nós estamos enxertados na oliveira, nós estamos enxertados na videira, e diz que este ramo que está enxertado, ele dá muito fruto. E diz que quem não dá fruto é arrancado, é queimado, é jogado fora. Eu amo Jesus. Eu não lhe sei explicar, talvez, com palavras mais sucintas, mas o sentimento que está dentro de mim, sabe, o Espírito de Deus, que eu não vejo, mas eu sinto, eu creio, Ele a toda hora testifica com o meu espírito, com o meu coração, e diz: você é meu filho. E eu respondo: o Senhor é o meu Pai. Isto chama-se uma relação de um justo com o seu Criador. Você sabe, o justo nunca será desamparado. Foi Davi que disse: eu fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Esta relação com Deus é o que eu mais quero transmitir a todo mundo. Nós não queremos ter relações superficiais. Eu não quero que ninguém deste ministério tenha uma relação religiosa, dissimulada, fé com fingimento. Não, aqui nós não temos fé com fingimento, dissimulado, adulterando a palavra, mercadejando a palavra. Nós conhecemos e sabemos em quem temos crido. Diga isso, levante a mão e diga: eu sei em quem tenho crido. Ele tem que ser real na tua vida. Você tem que falar com Ele com a consciência que Ele está em sua vida, que Ele te cerca por trás, por diante. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Se você o amar de todo o seu coração, você vai ver a glória dEle a cada dia da sua vida. Diga glória a Deus. Então ele disse: amarás o Senhor teu Deus. Versículo de número 6, ele disse: essas palavras que hoje te ordeno estarão na prateleira da tua casa, e de vez em quando você vai se lembrar delas. Não, você negou o apóstolo da igreja, o anjo da tua vida, pelo amor de Deus. Então vamos dizer: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu. E não é um músculo que está batendo aqui 100 batimentos por minuto, não. Esta é uma relação intrínseca com Deus. Ele está aqui dentro, eu sinto. É algo que ninguém... Olha, amados, se todo mundo queimasse as Bíblias, acabasse o mundo, eu continuaria dizendo: Jesus, Jesus, Jesus. Guarda no teu coração. Mateus 6,33, ele tem que estar em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então vamos dizer com o anjo da igreja: Senhor Jesus Cristo, Tu estás em primeiro lugar. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Redentor, o meu Salvador, o meu Pai Celeste. Eu te amo de todo o meu coração. Nunca permitirei nada nem ninguém acima ou à frente de Jesus Cristo. Esta é a garantia da vida eterna. O Senhor Jesus tem que ser a nossa prioridade, nosso coração, a nossa alma, as nossas forças. Segundo lugar, se você é um homem casado, a sua esposa deve ser a segunda pessoa da sua vida. O homem casado tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Não pode fugir desta realidade. Olha o que diz Efésios 5:25. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, estou falando aos maridos. Sua esposa tem que ser, depois de Jesus, a pessoa mais importante da sua vida. Cristo em primeiro lugar, sendo obedecido, glorificado, exaltado, depois a esposa. Terceiro ponto: a esposa deve colocar o seu esposo em primeiro lugar após Jesus. Pastor, mas como fica? Bom, o marido coloca a esposa em primeiro lugar, a esposa coloca o marido em primeiro lugar. Pastor, mas o senhor assim está dizendo que nós devemos nos submeter um ao outro. Bingo, acertaste. Exatamente isto que Paulo disse em Efésios,
que nós deveríamos estar sujeitos um ao outro. Então, eu não posso dizer, eu venho Deus, eu e depois a mulher, a esposa. É assim, o marido é Deus, a minha esposa. A esposa diz, Deus, o meu marido. O marido deve dizer, você em primeiro lugar. A esposa deve dizer, não, você em primeiro lugar. Olha, se as pessoas tiverem a humildade de fazer isso, não há disputa nem competição dentro de casa. Há reconhecimento dos valores bíblicos em nome de Jesus. Vamos ver o que diz a Bíblia? Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Marido ame a esposa como Cristo amou a igreja. Então há aqui uma relação perfeita, equilibrada. O marido coloca a esposa em primeiro lugar, como Cristo faz com a igreja, e a esposa coloca o marido em primeiro lugar, sendo submissa a ele. Você tem, senhora da igreja, você tem alguma dificuldade de ser submissa ao seu marido? Não. Submissão não é subserviência, não é pé nas costas. Submissão é a livre, espontânea adesão por amor, porque Deus mandou. É assim que funciona a família. Então, o princípio é marido e mulher colocando-se um ao outro em primeiro lugar, mas sempre a prioridade é Jesus. Veja Efésios 5:31. Eis que deixará o homem o pai e a mãe, se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Você veja, se são uma só, não são duas. Marido e mulher são uma só carne. Então um considera o outro acima. Isto é maravilhoso, isto é humildade, isto evita a soberba, a contenda dentro de casa. Você é mais importante que eu sou mais importante, você é mais importante que eu. As partes conjugam isso. Efésios 5:21, eis aí, está aqui. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. O marido sujeita a esposa sujeita ao marido, os filhos sujeitam aos pais, os pais sujeitam aos filhos. Isto é regra bíblica. É assim que dá certo, é assim que Deus quer. Essa sujeição é de forma mútua e voluntária. Ninguém me obriga a isto. Sou eu que quero, sou cristão. É assim que dá certo, é assim que se desenvolvem laços afetivos dentro da família. Então, forma mútua. Então, quando a Bíblia diz sujeitai-vos uns aos outros, esta palavra, eu não sei, bispo, tem. Nós colocamos aqui a palavra grega upotasso. Upotasso quer dizer sujeitar, subordinar, estar submetido. Submetido o que, apóstolo? A desejos, a pensamentos, a planos, a ações. Tudo isto deve ser motivado pelo amor. O marido não pode ter um projeto e a esposa um outro projeto. Não dá certo. Os dois estão sujeitos um ao outro. E quando os dois têm, um é médico, outro é engenheiro, claro que são profissões distintas, mas isto aqui tem que ser em acordo. É sujeição mútua, é sujeitar, é subordinar, está submetido. Isto é muito importante, porque Filipenses 2:3 diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ah, apóstolo, mas na minha cultura não dá. Eu vou considerar minha mulher maior que eu, ou maior que eu, vou considerar meu marido na minha cultura, não, porque eu venho de uma cultura onde o homem, amado, Deus faz um trabalho, amado, maravilhoso no coração. A pessoa pode ter um coração petrificado, pode ser numa cultura onde a mulher não fala em casa. Isso é grego, amado. Nós somos de uma cultura mais para cá, ocidental. Não tem nada a ver com a cultura grega, que a mulher tinha que ficar calada na igreja. Mulher é livre, não há grego, não há escravo, não há hebreu. Nós somos livres no Senhor. E nós temos que entender que nós não podemos fazer nada para o partidarismo. Eu não posso dizer, não, o carro é meu, o telefone é seu. Você está ouvindo o anjo da igreja? Ah, você com o teu salário paga isto e eu com o meu salário pago aquilo. Não, nós temos um salário junto, o meu e o teu fazem uma caixa e nós vamos pagar as nossas coisas. Ah, ninguém pode tocar no meu carro. Por quê? Não é teu carro, é nosso. Sabe, essa coisa de ceder é não fazer por partidarismo, não fazer por vanglória. Eu me recordo de um vizinho nosso lá em Angola, ele chamava o seu irmão o senhor Pedro. O senhor Pedro
Era um senhor muito humilde que era casado com uma doutora farmacêutica, era dona de uma farmácia. Então era assim, o Pedro, marido da doutora. Oi, o cara ficava enfesado, porque as pessoas, Pedro, marido da doutora. Então ele, coitado, nunca tinha vez na vida, né? Era o Pedro, marido da doutora. Então era a doutora que tinha todo o respaldo público e ele vinha lá atrás como cauda se arrastando. Isso não pode ser nas nossas famílias. O indivíduo pode ser o maior do mundo. A esposa tem que pensar desta forma: meu marido está em primeiro lugar. Eu sou a esposa, eu sou o marido, minha esposa tem que estar em primeiro lugar. São regras bíblicas, sabe? Diz que isto tudo é no temor de Deus. Não fazer nada por partidarismo, por vanglória, com humildade. Senhor amado, você sabe o que significa ser humilde? Humilde não é andar com roupa velha, com sapato esboroado. Humildade está aqui dentro. Humildade é submissão, humildade é submetimento, é reconhecer no outro valores importantes e às vezes superiores a você mesmo. Então, são atos de humildade. Diz que é no temor de Cristo. Se é no temor, significa que é com reverência a Cristo. Tudo que eu faço por reverência a Cristo, por profundo respeito a Cristo, sabendo que Ele é o cabeça de tudo. Então, o marido prioriza Deus e prioriza a esposa. A esposa prioriza Deus e prioriza o seu marido. Não é uma regra linda? É uma regra linda. É uma regra preciosíssima. Agora vamos à questão dos filhos. Filhos devem ser a próxima prioridade. Olha, amado, Deus, marido priorizando esposa, esposa priorizando o marido, depois marido e esposa priorizando os seus filhos. Nós temos um chamado de Deus a levantar os nossos filhos com valores cristãos, porque eles são a nossa próxima geração e são a geração dos que amam ao Senhor. Então, Provérbios 22:6, olha este versículo tão lindo. Ensina a criança no caminho que deve andar. Assim como você ensina a criança a lavar a mão, tomar banho, esfregar as orelhinhas, escovar dente, você deve ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Às vezes nós estamos preocupados com o feijão, com o arroz, com o ovo, com o frango, com os dentes, com a higiene, com o banho, e nos esquecemos de ensinar o caminho. O caminho. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Então nós, pais, temos que priorizar os nossos filhos. Nossos filhos não conhecem o cristianismo. Ninguém nasce sabendo ser cristão. Cristianismo se aprende. E se aprende como? Ouvindo o altar da igreja e depois tendo a humildade de dizer: eu ouvi o ensino na igreja, eu vou praticar isto dentro da minha casa. Chego a casa, minha esposa em primeiro lugar. Então, o que custa o marido que acorda primeiro colocar uma pasta de dentes na escova da esposa? Nada. O que custa a esposa que acorda primeiro colocar uma pasta de dentes na escova do marido? Nada. Mas isso são gestos que se fazem, são laços afetivos que se desenvolvem por respeito, por submissão, por humildade. É muito interessante. Amado, eu saio da mesa, eu levanto o meu prato. Eu, quando acabo a minha intercessão da madrugada, os meus filhos gostam muito de cozinhar, os dois meninos, a Ana Laura e o David, e deixam a cozinha de madrugada, mas você nem imagina. Aí eu, quando acordo, acaba a intercessão, vou à cozinha, limpo tudo, reúno tudo, tá, casca de ovo, tem casca de ovo lá, tem casca de cebola, batata doce, eu reúno tudo, ponho dentro de uma bolsinha e guardo. Eu poderia dizer: eu sou chefe da casa, eu sou pastor, imagina lá que se eu vou agora limpar a casca de ovo. Não vou fazer isso. Vou. Você sabe por quê? Porque eu estou ensinando os meus filhos a terem um padrão. Depois eu digo: o pai é que fez isso, a mãe é que fez aquilo. Então, nós temos que ter cuidado de ensinar, porque quando você ensina uma criança, quando ele for velho, ele não se desviará. Você sabe que experiências eu tenho tido aqui na igreja? De chegar aqui, às vezes, uma pessoa de cabeça branca e dizer: apóstolo,
Eu fui criado na igreja tal, minha mãe, minha avó cuidavam de mim e eu me desviei. Hoje eu tenho 75 anos, estou voltando para a igreja, porque mamãe orava por mim, vovó, você sabe, quando você ensina uma criança, é ensinar, e como é que se ensina? Com um modelo de exemplo. Não adianta você dizer ao seu filho, se você botar um cigarro na boca, vai engolir que eu dou-te um tapa, e depois de ir para a sala fumar. Isso não é exemplo de nada, isso é um erro. Se constrói as 3 coisas mais importantes para um filho. Primeiro, exemplo. Segundo, exemplo. Terceiro, exemplo. Então, filhos são educados. Se o pai e a mãe disserem, não vamos à igreja, você pensa que algum filho quer vir à igreja? Agora, se o pai e a mãe disserem, vamos à igreja, e o filho disser, não, mas eu não quero ir à igreja, eu não gosto. Amado, tem que vir. Você sabe, você ensina. E a mãe do ensino se chama repetição. Demora 1 ano e meio para a pessoa criar o hábito de vir à igreja persistentemente. 1 ano e meio. E às vezes só em 3 anos a pessoa cria raízes na igreja. Então, meu amado, você tem que ensinar. Quando eu era católico, nunca ninguém ia. Minha mãe ou meu pai disseram assim, vai à missa, meu filho. Eu ia. Eu era presidente da Juventude Operária Católica, presidente da Juventude Estudante Católica, e ninguém nunca precisou dizer vá. Eu ia. Depois que eu me converti, eu me recordo, amado. Íamos para a Igreja Assembleia de Deus, tem gente me ouvindo, me conhece de lá. Eu de cadeira de rodas, de muletas, chamava os colegas do hospital, gente sem pernas, sem braços, mandávamos parar 7, 8 táxis, botava aquela gente toda. Eu nunca faltei a um culto em Lisboa, nem de muletas ou cadeira de rodas, nunca. Fazia chuva 0 graus, eu estava na igreja. Pastor, quem é que criou isso aqui? Foi o Espírito de Deus na minha vida, isso é um chamado de Deus, é algo que eu não poderia, amado, eu não seria feliz em mais nada se não fosse chamado de Deus para a minha vida. Então eu aprendi do Senhor para ensinar. Porque eu sei, quando você ensina uma criança, tanto pequenina, quanto uma criança espiritual, porque às vezes a pessoa tem 30, 40, 50 anos, mas espiritualmente ainda é um neném. Quando você ensina uma pessoa, quando ela chega a velha, ela não se desvia. A ovelha não pode ficar fora do aprisco. Nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma. Jesus para as 99... e vai buscar aquela ovelha perdida que está lá na droga, no crack. Se é ovelha, ele tem que morrer ovelha. Então ensina. Efésios 6,4 diz, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os, né? Isto chama-se ensinar, na disciplina e na demonstração do Senhor. Como é que nós criamos, por exemplo, o ensino dos nossos filhos com o dízimo? Então, eles ganham a sua mesada, eles eram pequeninos, eu dava uma mesadinha, já dava tudo trocadinho. Eu dizia, olha, 10% é do Pai Celestial. Aí o Davi era pequenino e dizia, bom, mas eu vou ter que tirar 10%, papai. Poxa, eu não fico com nada. Eu falei, filho, você vai ficar com 90%. Maravilhoso. Esses 90%, pois o Senhor Jesus vai... ele batia ao pé, até que um dia, eu guardo esse envelope até hoje, ele veio com o envelope da igreja e disse, meu dízimo, com a letrinha de criancinha. E ele disse, a partir de agora não tem jeito. Então hoje é assim, já dou o dízimo, a mesada para eles e fico esperando. Se por acaso se esquecerem, eu falo, dízimo. Já dou trocadinho para não dizer, mas eu não tenho troco. Depois amanhã eu disse, filho, quanto mais rápido sair da sua mão, mais depressa você semeia, mais rápido você colherá. Eu ensinei todos eles. Eu me recordo da minha filha mais velha, a Aninha. Papai, eu sou alérgica a dinheiro. Minha filha, eu vou te ensinar a não ser alérgica a dinheiro. E ela entendeu rapidinho, não podia haver alergia a dinheiro. Tinha que obedecer a voz. Isto é responsabilidade nossa. Criar filhos no caminho cristão. Então, nós devemos ser o modelo dos nossos filhos, ensinando-nos a amar a Bíblia, a aprender a sabedoria de Deus, a amar a Deus, a amar a igreja e a amar o seu pastor.
Vou dizer uma coisa que você tem que ensinar à sua família. Você tem que ensinar a sua família a amar o pastor da igreja, o presidente da igreja, mas a amar os pastores da igreja. A Bíblia diz que nós, os pastores, velamos pela tua alma. Então, você tem que ensinar a amar o pastor. Você sabe, nós temos um bispo aqui da igreja, está aqui o Jonas. Jonas fez no WhatsApp dele, ele foi ali em cima onde nós oramos, tirou uma foto com a minha fotografia atrás. Eu quando recebi, disse, mas ele põe a fotografia do apóstolo? Aí perguntei, ele disse, claro, o senhor é meu pastor. Então ele está ensinando o filho dele a amar o pastor da igreja. Você tem que me amar, eu tenho que lhe amar. Nós não podemos pensar que o pastor é um super-homem, que é de gelo, é de ferro, é de aço, não tem sentimentos, que vai ao funeral e se acha superior a todos, que é indiferente com o sofrimento das pessoas. Amado, eu vivo os dramas das pessoas. Você tem que me amar. Você tem que ensinar os seus filhos a amarem o anjo da igreja. Isso é bíblico. É bíblico. Às vezes as pessoas entram e saem. Você sabe que eu também tenho problemas como você, eu também choro, eu também luto, eu também tive pneumonia, eu nunca escondi isso de ninguém. Eu podia dizer, não tive nada, tive um negócio, mas não é. Eu estou sendo humano, estou sendo verdadeiro. Minha mãe faleceu, eu chorei aqui muitas vezes. Então, essa é minha humanidade, mas eu tenho um chamado superior, um apostolado, mas sou humano. Então, a mim, às vezes é-me indiferente, você me amar ou não, nunca foi. Várias vezes as pessoas me encontram aqui nos corredores assim, olha apóstolo, estou aqui há 28 anos, primeira vez que eu aperto a sua mão. Eu digo, meu Jesus de Braga, a senhora não é dizimista? Se entregou na hora. Então você está aqui há 28 anos, a primeira vez que aperta. Então o que é que eu significo para você? Sou a figura de quê na tua vida? Eu sou o anjo da tua vida. Você tem que me amar. O Zagallo dizia, né, para os jornalistas da Globo, você tem que me engolir. Eu digo, você tem que me amar. Você não pode estar aqui 10 anos sem cumprimentar o pastor da igreja. Eu tenho responsabilidade sobre a sua alma. Eu cuido da sua vida. Muitas vezes você está dormindo, eu estou lá intercedendo com as minhas listas, mandando WhatsApp. Isto é um trabalho de amor. A Bíblia diz que nós temos que amar os nossos pastores, eles cuidam de nós. Então, você tem que amar os bispos da igreja, os pastores da igreja, e são funções eclesiásticas sagradas. Deuteronômio 5,16. Gente, tenho 5 minutos para falar 1 hora. Honra o teu pai e a tua mãe como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então você veja, ame o seu pai, foi Deus que te ordenou. Então, quantos pais forem vivos, têm que ser honrados e cuidados pelos filhos. Ouviram, filhos? 4º ponto. Pais são os próximos na prioridade. Vem o Senhor, depois para o marido vem a esposa, para a esposa vem o marido, depois vem os filhos, depois vem os pais. 1 Timóteo 5,8 diz isso. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Eu me recordo, há um tempo atrás, uma senhora veio ter comigo e disse assim, apóstolo, eu batalhei, lavei roupa, passei roupa, corava lençóis, tinha que bater roupa, não tinha máquina para fazer esse trabalho. Mas eu formei 3 filhos. Eu tenho uma médica, um engenheiro e um arquiteto. Um está em Brasília, o outro está no sei onde, todo mundo em posição social alta. Fui eu que batalhei. E eu disse, amada, só assim, se não é inscrição, com todo o carinho, sem ofensa, eles ajudam a senhora? Não ajudam. Às vezes eu pego a bolsa aqui da igreja. Deus que me livre. Bispa, uma mulher batalhando, lavando roupa para os outros a vida toda para formar 3 filhos, depois precisa de uma bolsa da igreja. Isso é vergonhoso. Falta de amor, falta de Bíblia na cabeça das pessoas. Então, os pais têm que ser depois a nossa prioridade. O senhor, a esposa, o marido, os filhos, os pais. 5º lugar, vem os irmãos, vem os avós. Romanos 4,10 diz assim, e tu porém que julgas o teu irmão, e tu porque desprezas o teu, todos compareceremos perante o tribunal. Então,
deve haver afetos de verdade entre marido, esposa, filhos, avós e os familiares. Amado, é muito interessante quando uma família evangélica pensa nos familiares. Então, Gálatas 5,13 diz assim: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis liberdade dar ocasião à carne, sede servos uns dos outros por amor. Efésios 4,32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Hebreus 10:24, consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, vem Deus, vem o marido e a esposa o marido, vem os filhos, vem os pais. Olha, amado, enquanto o seu pai for vivo e a sua mãe, você tem que cuidar do pai e da mãe e honrar o pai e a mãe. Ah, mas eu casei, eu já tenho a maioridade. Você continua sendo filho, não tem mais a dependência emocional, porque deixa o pai e a mãe, se tornam os dois uma só carne, mas você tem a responsabilidade de cuidar dos seus pais. Não importa se você é casado, que idade você tem pai, tem mãe. Como cristão você tem que cuidar do seu pai e da sua mãe até a morte. Eu termino dizendo, nós não podemos negligenciar estas relações familiares. Família é a bênção maior. Então, amado, desenvolva laços afetivos. Quando chegar a casa, converse com a sua esposa sobre isso, porque isto não é um overnight. Você não tem uma posição e no dia seguinte, isto é desenvolvido, é conquistado. Às vezes há situações que são escapes que Deus cria para a pessoa poder viver. Então, fale com o teu marido, fale com a tua esposa, fale com os teus filhos, fale com os teus pais. Amado, quantos idosos criaram seus filhos, deram oportunidade, deixaram-nos em posição social condizente, com uma boa estabilidade, e depois simplesmente os filhos viram as costas dos pais. É pai até morrer, é mãe até morrer. Eu jamais deixaria o meu pai ou a minha mãe, irmão. Jamais. Aliás, eu já lhe contei isso aqui 1 milhão de vezes, foi o que minha mãe mais me pediu. Aquela semana antes dela falecer, que eu estive com ela agarrava a minha mão e dizia: filho, não me deixes nunca. Eu disse: mãe, a senhora é a pessoa que eu mais amo, jamais deixaria a senhora. E ela ficava com a mão, eu tenho fotografias, deixa eu vou mostrar aqui, que eu mandei para muita gente. De mão dada eu passava horas e horas cantando, louvando, lendo a Bíblia, cantando o corinho. A última semana da minha mãezinha foi uma semana que Deus a preparou realmente para o encontro nos ares, né? O encontro além do Jordão. E aquela semana foi fantástica para mim. Ai de mim se eu não fosse ter com a minha mãe. Eu acho que eu morreria, amado. Então fechou-se um ciclo. Porque ela é minha mãe, e amado, foi minha mãe até ela falecer, e a imagem dela será perpetuada. Sabe o que eu fiz? Eu disse para minha esposa: eu quero fechar o ciclo disso tudo. A última vez que fomos a Portugal, pregar em abril, eu falei: eu vou lá no cemitério, eu quero ver onde está a campa da minha mãe, porque eu paguei para isso. Fui lá, vi que estava tudo organizadinho, fotografia dela lá, homenagem dos filhos, netos, nora e tal. Eu disse: pronto, completou-se o ciclo, não precisa mais nada. O ciclo, não precisa mais nada. Porque ela não está ali na realidade, mas a imagem dela, eu jamais, amado, jamais eu abandonei um pai ou uma mãe, jamais eu abandonaria um filho, jamais, amado. São laços que você vai desenvolver, são valores que Deus quer nas nossas famílias. Então, quando você chegar a casa, fala com o teu marido, fala com a tua esposa, fala com os teus filhos, começa a desenvolver isso. Chega à igreja junto, sente junto. Não senta marido de um lado, a esposa do outro. Vamos nos encontrar no estacionamento. Não, tudo aqui são relações afetivas. Desenvolve família, você facilmente vai desenvolver com os seus irmãos, facilmente vai desenvolver com os seus líderes, você vai amar e ser amada. Tudo que é semeado é colhido. Você semeia para a carne, colhe corrupção. Você semeia para o espírito, colhe espiritualidade, colhe a abundância de Deus. Então, eu quero muito que as famílias da igreja sejam muito felizes. Muito felizes. Talvez a coisa que nós mais precisamos no nosso país é amor. E esse amor nós só encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Amém?
Curve a sua cabeça. Pai amado e bendito, muito obrigado, Jesus, por mais esta noite tão poderosa, tão maravilhosa, tão importante, pelo investimento da palavra em nossa vida. Senhor, que tudo que foi ouvido aqui esta noite de prioridades possa ser praticado, vivenciado, experienciado, e que haja frutos, que pessoas cheguem aqui domingo e digam: olha, a minha família mudou, a minha relação dentro de casa mudou. Eu comecei a honrar o meu marido, eu comecei a honrar a minha esposa, eu comecei a honrar os meus filhos, eu comecei a considerá-los, a colocá-los em primeiro lugar, colocando Jesus como prioridade máxima da vida. Obrigado, Deus. Eu tenho paz no meu coração. Eu dei o melhor para a igreja, a tua noiva, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Você quer louvar ao Senhor? Vamos ficar de pé. O Bispo Nacional vai dar a bênção final. Depois, quem quiser, quem tiver que voltar, por gentileza, fica em paz. Quem ficar um pouquinho mais, vamos cantar um corinho juntos. Graças a Deus, estendam suas mãos para o altar. Jesus Cristo, Deus maravilhoso, que mensagem, Senhor, abençoada nós recebemos nesta noite. Obrigado, Senhor, porque aprendemos a valorizar tudo aquilo que o Senhor nos deu. Ó Deus, o teu amor, agradecermos também, Senhor, pela nossa família, pelo nosso lar e pela nossa liderança espiritual. Muito obrigado. Ó Deus, que esta palavra que foi semeada nos nossos corações venham a frutificar abundantemente. E que já possamos, Senhor, semear também em outros corações através do nosso testemunho e exemplo. Assim eu oro com fé, em nome de Jesus. Que os teus anjos ministrem em nosso favor, nos guardem em todos os lugares e que possamos desfrutar de uma noite, uma semana em perfeita vitória. Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor, as doces consolações e o Espírito Santo sejam com todos hoje e para sempre. E aqueles que valorizam as suas famílias, digam amém e amém. Graça e paz a todos. Abrace o seu irmão e diga: a nossa família é o nosso maior bem.